Esse aqui é o canal de corte do Ações Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. A gente chega para a última, então, função do presidente, que é as estatais. Que é basicamente esse aqui é o maior risco do mercado. Esses dois aqui, pessoal, tá meio que, travado. Os caras não tem como fazer umas grandes bosta aqui. Talvez em início o cara tenha como fazer uma bosta muito absurda, assim. Mas é como o Léo falou, que é meio que do pensamento do cara, mas acho que isso aqui tá bem alinhado. Mas eu acho que o Bolsonaro ganha aqui. Essa aqui, o Bolsonaro escolhe melhor ministro. E aqui é a grande cagada que o Bolsonaro, mesmo com toda a pressão do mundo, ele trocou o presidente da Petrobras, ele foi, ele voltou, ele foi, ele voltou, mas ele não tocou aonde doía, que era fazer a Petrobras engolir preju pela volatilidade. Isso não rolou. Então, nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro ganha, nesse ponto aqui. E esse aqui é o grande risco do Lula. Concorda? Eu acho que assim, para as estatais existe esse risco adicional, tá? Que se você for pegar, por exemplo, o Banco do Brasil hoje subiu 8%, mas se você colocar em um mês, o Banco do Brasil está no zero. Ah, ele tinha caído 8% em um mês? Exato, se você colocar aí no gráfico, você vai ver que em um mês o Banco do Brasil está no zero a zero. Por Uhum. quê? O que aconteceu? Com a chegada da eleição, o mercado foi batendo no Banco do Brasil versus Itaú. Então, se você jogar no gráfico Itaú versus Banco do Brasil, você vai ver que em um mês abriu um gap de uns 8%, mais ou menos, por baixo. Tá? Por baixo. Uhum. Já precificando, já o pessoal assim, cara, não quero ter Banco do Brasil durante essa eleição. Então, beleza, vou ficar de fora. Veio esse segundo turno, e aí o Banco do Brasil sobe 8% e está nos R$ 41, que R$ 41 é o que ele está aí já há mais de mês. Tá? Uhum. Então, assim, não foi nada absurdo. A Petrobras, idem. Se você for jogar Petrobras contra a PetroRio em um mês, a Petrobras estava, sei lá, uns 10 pontos atrás da PetroRio. E aí, com Mas tá um esse pouco menos. cenário, com esse cenário de segundo turno, deu uma aliviada, Então, pra mim não tá? foi muito isso. Petrobras foi uma alta de 5% no petróleo, só hoje. Não, por isso que eu falo É, para você, compara com alguma outra Junior Oil. entendi. Seria injusto você simplesmente pegar a Petrobras limpa e falar assim, pô, como é que tá a Petrobras? Então, assim, pega em um mês como é que tá a Petrobras versus as outras empresas petrolíferas daqui do Brasil. Que aí você consegue Entendi. enxergar que o gap foi aumentando e aí de repente fechou. Entendi. É a mesma coisa com o Banco do Brasil. Compara o Banco do Brasil contra um Itaú e um Bradesco no último mês, você vai ver que o gap foi aumentando e aí de repente hoje deu uma fechada. Não fechou tudo, ainda tá. Porque, além dessa questão estatal, eu acho que o grande questionamento é na Uhum. questão fiscalista. Tá? É o fiscal. O grande medo hoje do mercado é com a questão fiscal do Brasil ainda. Então, se você for pegar nos juros futuros, os juros futuros caíram bastante. Uma bela fechada de juros longos. Uhum. E isso impulsiona muito o preço das ações. Tá? Certo. Mas por que que isso ocorreu, na sua opinião? Então, eu acho por dois motivos. Primeiro que o fato de você ter um segundo turno vai forçar. Então, assim, se você me perguntar quem que ganha hoje, se eu acho que eu mudei muito a minha visão de que aumentou a chance do Bolsonaro ganhar essa eleição, acho que aumentou, óbvio, a chance era bem menor, mas não aumentou muita coisa, tá? Você Ele achou que tem a chance 40. aumentou? Ah, do que Porque pra estava na eu não tava sexta-feira? acreditando nas pesquisas de qualquer forma. Eu tava imaginando que o Bolsonaro viria Não, talvez ganhar Lula. tudo bem, mas para o mercado aumentou. Entendi. Tanto é que se você for pegar um Sporting Bet da vida, ver quanto é que estava pagando na sexta-feira e quanto é que está pagando agora, vitória de Lula contra Bolsonaro. Né? Mas assim, se você for ver friamente, cara, 48,5, se não me engano, a gente está falando de acho que 7 milhões de votos que tem em jogo, que foi o que ficou para Uhum. os outros candidatos. Tá? O E as Lula, ele tem que. abstenções também. Você não acha que consegue converter? É, não sei, tá dentro da margem histórica, os 20% ali de Sim, abstenção. sim, eu vi. Mas assim, na prática, o Bolsonaro ele tem que converter algo como 78% dos votos de Ciro e Simone. Tá? É muita coisa. Em Eu acho isso especial difícil. porque É é muito muito difícil, eu acho. difícil. Em especial porque o Ciro Gomes, só o Ciro Gomes, ele já tem 3%. Tipo assim, o Lula precisa de 1,5%. Só o Ciro Gomes tem 3%. E o Ciro Gomes é um cara de esquerda. A pessoa que vota no Ciro Gomes geralmente é uma pessoa de centro-esquerda, esquerda, alguma coisa nesse sentido. Então é muito difícil o cara conseguir converter esses votos, tá? Então, assim, para mim, a chance de Lula ganhar é na casa dos 80%.
É bem isso, tá? porque eu acho que a Tebet, uma galera da Tebet vai votar no Lula e uma galera do Ciro também. Não tem como ele perder, eu acho muito difícil. Eu Só acho se a muito galera de difícil. abstenção entrar no jogo. Mas também acho difícil. É, mas não é fácil. Virar Tinha que, 7 milhões de votos então, tinha não que é pegar um fácil. histórico. Tinha que pegar um histórico de abstenção em segundo turno. Não sei, talvez a abstenção de segundo turno pode ser muito menor. Não sei dizer. Não sei falar. É, boa pergunta. Mas se a Boa abstenção. pergunta. Deixa eu pegar aqui. Se a abstenção de votos. Segundo turno. Brasil. Se a abstenção for menor do que a média, aí coloca bastante gente no jogo, né? Abstenção. Mas ainda Mas eu assim, não não é sei. fácil. Não é fácil. Você, tipo, você tem que conseguir 80% dos votos dos que estão em disputa, vamos supor, se na abstenção não mudar, e ainda assim você teria que ganhar mais do que 50% dos votos da abstenção ali para o negócio pender para o seu lado. Sim, sim. Então, assim, eu acho difícil, tá? A realidade é essa. Agora, o que eu acho que mudou um bocado no jogo foram duas Hum, coisas. Primeiro que, ao ter um segundo turno, você força o Lula a migrar mais para o centro. Então, provavelmente ele vai expor um pouco mais do que ele pretende fazer, ele vai abrir mais espaço para o centro para compor o governo dele. E além do que, também tem a questão da composição do Congresso. Isso daí foi acho que foi uma composição do Congresso muito ruim para o Lula e muito boa para o Bolsonaro. Então, no cenário seria lindo o Bolsonaro ganhar, porque ele teria por muito poder. Tipo, o Senado saiu de 43% de direita para 53%. A Câmara não mudou É, tanto, foi de 51 para 53%. Só que em todos, a esquerda perdeu muito espaço. E no Senado a perda foi gigante. Foi absurda. foi. Pessoal, curte aí que vocês não estão curtindo, não, infelizes. Curte aí, curte aí. Agora vamos curtir, quer ver? Tô aperto dos caras, os caras reagem. Tem que ser assim, no chicote. Mas resumindo aqui, Brincadeira, hein? foi uma diferença gigante, assim, uma diferença absurda, muito Não, grande. foi. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é isso, ter um segundo turno, o Lula vai ter que migrar um pouco mais para o centro, vai ter que abrir mais espaço para o centro. O segundo ponto é o Congresso, então vai ser mais difícil o Lula conseguir passar reformas mais radicais, mais de esquerda, tá? O que eu acho que o mercado se engana um pouco é a questão fiscalista, Você acha que o fiscal tá? consegue fazer cagada? Cara, o Congresso não é fiscalista. O Congresso de centro, direita, o que quer que seja, porque fiscalista significa você ter menos dinheiro para gastar. Na prática é isso, tá? Entendi. E o Congresso não gosta dessa ideia de ter menos dinheiro para gastar. Assim, seja de esquerda, de direita, de centro, a gente sabe muito bem que o congressista, o deputado, ele quer ter dinheiro para poder levar para a base dele e conseguir se eleger. É simples assim. De novo, barra tentativa, então, sei lá, vamos colocar imposto sobre grandes fortunas, vai ficar mais difícil, não tenha dúvida. Não é uma pauta fácil. Mas a gente sabe que o centro, principalmente ali, é um centro fisiológico, você vai conseguir cooptar o pessoal e tudo mais. Agora, ficou mais difícil para o Lula, isso não tenha dúvida, a governabilidade vai ficar mais complicada. Isso é bom ou ruim? Uma boa pergunta. Eu acho que o mercado entende que é bom, porque, por exemplo, até mesmo para você mexer numa lei das estatais, que Uhum. poderia interferir muito nas empresas estatais, vai ficar mais difícil, vai ter mais resistência, tá? Justo. Então, assim, para as estatais, eu acho que foi muito positivo, tá? Para as empresas brasileiras no geral, aí a gente entra nessa questão do fiscal, e eu não sei o quanto que o Congresso vai resistir, porque o negócio é o seguinte, a despesa do governo brasileiro, ele cresce, se você não fizer nada, ele cresce, tá? Você tem que fazer alguma coisa para esse negócio não crescer mais. Vai ficar um orçamento mais difícil para o executivo conseguir pegar dinheiro aqui, pegar dinheiro ali e tudo mais, mas assim, para você ter mais ou menos uma ideia, o que é a grande discussão a respeito do Lula, na era Lula, a gente teve superávit, aquela coisa toda, bacana e tudo mais, Uhum. mas a despesa, ela cresceu 6% real na era Lula, tá? Justo. Cara, 6% real significa que se o teu PIB não crescer 6% real, a tua despesa está crescendo mais do que o PIB, ou seja, o Estado está ganhando espaço em relação à economia. Justo. E assim,
Eu entendo o cara falar assim, sou contra o teto de gasto, não sei o que lá, quero alguma coisa diferente, ok. Mas eu vi ele atacando responsabilidade fiscal e, cara, entenda o seguinte, essa despesa ela vai ser paga de duas formas, ou via imposto ou via inflação, ou dívida, que no fim das contas, a dívida lá na frente ou vai virar imposto ou vai virar inflação. Certo. Então, assim, eu senti que o que mais pegou ali nessa questão das estatais, de uma provável referência, segundo, de menor risco percebido, e aí a gente vê isso na curva de juros. Então, se eu for pegar a curva de juros, deu uma boa acalmada, e aí, meu cara, é porrada nas empresas, nas ações no geral, tá? E assim, foi tão impactante esse primeiro turno que até eclipsou o que a gente estava vendo lá de fora com o Credit Suisse. Então, um ponto que é importante pra galera saber aqui é que o efeito que a gente tá vendo aqui não é Brasil só. Brasil não é uma ilha. O que não foi a eleição que subiu. Acho que a gente é bom reforçar que agora entrou mais gente na live. Pessoal, essa alta aqui do Ibovespa, isso aqui não é. Você coloca quanto? Eu coloco 1,5%, 2% de eleição, no máximo. Você coloca quanto aqui? Cara, eu Por vou te falar quê? que não. Petrobras está puxando quase tudo, na minha opinião. E petróleo subiu 5% em um dia, com especulação de OPEP para cortar produção. Não sabe quanto que vai cair de produção realmente. A economia dos Estados Unidos reagiu. Numa parte lá, o The Wall Street Journal estava falando, a parte de energia reagiu e outras partes também reagiram. Então, não está tão ruim quanto se imaginava. Então, não vai ter uma queda tão grande de demanda. E vai ter uma queda de oferta. Então, subiu aqui, teoricamente vai subir mais. Beleza. Então, Aí, tipo assim, a gente é commodity. Aí subiu isso aqui. Faz sentido, acho que 3 pursa, colocar na conta disso aqui faz sentido. E quando você olha aqui, ó, Bolsa Americana, subiu 2,7. A gente é mais sensível do que a SP500. Quando a SP500, sei lá, sobe 2, a gente sobe 3, 4. Então é muito sensato. Se o SP500 subiu 2,7, a gente subir 3, no mínimo. No mínimo, assim. não, sem Então, dúvida, logo, tem. o efeito da eleição não foi tão pesado. O negócio é, o efeito da eleição não atrapalhou, que podia ter atrapalhado. Podia ter, sei lá, vindo um Ciro Gomes da vida do nada no topo, que ia atrapalhar na minha concepção. Não atrapalhou, por isso que andou tanto. Não tinha ninguém puxando pra trás, porque normalmente aqui no Brasil sempre tem alguma coisa, uma anta puxando pra trás, sempre tá caindo uma anta embestada atrás. Não tinha essa anta embestada. Então, soltou. Mas eu não vejo isso aqui como, tipo, eleição. Vamos lá, debata. Então, é que assim, quer ver? Eu não sei se você consegue colocar naquela outra tabela o Qual? EWZ contra o EEM Você gosta desse negócio, em um Mel? dia. Toda vez, coloca EWZ, ZZM, F1, destroço, não sei o quê. Pô, Léo, você me complica. É onde você consegue enxergar um Tem que pouquinho. passar a pauta antes, então você tá desorganizado. Tô brincando, a gente nem tem pauta. É qual que É é? verdade, você Fala. começou a ter pauta. O EWZ contra o EEM EWZ. EWC versus positivo, o. beleza. Isso. Também tá entrando aqui. E aí, pessoal, só antes de a gente colocar o EWZ e ZM, começam a colocar aí as ações que vocês querem, porque assim que der 19h30, 19h35 no máximo, a gente vai falar de ação, porque hoje eu quero terminar 8 horas em ponto o próximo. Tá bom? Ó, Ó, então hoje a gente vai cumprir horário. Qual que é o segundo que você quer colocar aqui? é o EEM. E, EEM. Esse aqui? Esse aí. Foi. E aí? Caraca, É, subiu, coloca, subiu na vertical. Fala. coloca aí um dia, vai. Ou 5 dias, não sei. Um dia. Mas é que tá meio estranho isso aí, né? Você aqui decidiu colocar um dia, né? 5 dias será É, melhor. Isso aqui é 5 dias. Ficou melhor, acho. Bom, tá vendo aí, né? Deu um gap absurdo, né? É um gap absurdo. Muito disso aí por conta da moeda também, tá? Que o Então, real deu uma valorizada violenta hoje. então, mas aí você pega aqui, ó. Tô preparado, eu vim preparado para essa discussão, ó. Aqui você pega bolsas, moeda global caiu. No mundo todo o dólar se valorizou. Tudo bem que o real puxou forte, Sim, puxou foi dois muito por cento, forte, foi muito sem forte. dúvida. Não, não, não tô tirando o mérito da eleição, que a eleição deu uma limpada. Mas eu acho que o que limpou na eleição foi isso aqui. Foi o percentual do Congresso. Não tem nada a ver com o presidente. Não tem nada não. Tipo Ah, assim, não, exato, exato. De novo, para mim também. Para mim, eu acho que mais do que o perdi. presidente foi o Congresso.